Olá, queridos, bom dia. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui de novo no nosso 7º dia dessa jornada aí pelo livro de Provérbios, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Os dias estão amanhecendo um pouquinho mais tarde, por isso que eu entendo que muita gente ainda não levantou e tal. E outra coisa, né? Eu tenho aqui no meu escritório uma captação, uma iluminação artificial não muito reforçada, porque eu uso muito a iluminação natural. Quando o dia amanhece, aqui eu tenho que usar até cortinas, de tão iluminado que fica. Mas nesse horário, a iluminação fica um pouco sombreada no meu rosto e tal, artificial, não é muito forte. Eu uso muito isso aqui durante o dia, mas enfim. É um prazer estar com vocês aqui. Tem gente chegando aí já, maravilha. Irmã Maria José, a primeira. Estamos aí. Seja bem-vinda, querida. Pode fazer o favor de ir compartilhando aí. Já tem gente chegando. Mais um. Vamos que vamos. Então, hoje, 7º dia, estamos então encarando aí o capítulo 7 de Provérbios. Muita gente tem assistido ao longo do dia, não tem problema. Um dos propósitos também de começar bem cedo é deixar mais tempo disponível esse vídeo para que outras pessoas assistam. Agora, o grande propósito é que nós estamos buscando em Deus conhecimento, né? Para colocarmos em prática e entendermos que esse é o tempo de descobrirmos o caminho seguro da verdadeira prosperidade, que é a luz da palavra de Deus. Bom dia, Flaviane. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Flaviane que está lá em Portugal com seu esposo Amós. Já falei com ele hoje, já bem cedo aqui. E lá o dia começa um pouquinho antes do nosso. Queridos, vamos então. Hoje eu tenho um princípio, como sempre, extraído de um capítulo de Provérbios. E hoje estamos no capítulo 7. E o princípio hoje não é duplo, tipo, a chave espiritual não é dupla, como em alguns outros casos que já vimos aqui. É uma só e é bem direta, mas muito importante. O capítulo 7 de Provérbios, ele é famoso por retratar a sedução de uma mulher prostituta sobre um rapaz, sobre um jovem. A maneira como ela o aborda, a maneira como ela o seduz, a maneira como ela a leva para sua casa, ou leva, né? A mulher seduz o rapaz e o leva para sua casa para terem ali um ato de adultério. E é claro que isso é um princípio, guarda bem essa palavra, é um princípio bíblico pecaminoso, né? Ou melhor, o princípio bíblico é que a gente recuse essa oferta de pecado. O adultério é um pecado sério, como todo pecado é sério, mas é um pecado que envolve duas partes, porque existem pecados que a gente comete contra o nosso próprio ser, é sempre isso, errando o alvo, porque pecar significa errar o alvo da vontade de Deus, mas existem pecados que a gente comete por pensamento, por atitude, por comportamentos, e o único a ser prejudicado somos nós mesmos, individualmente. Aí a gente se arrepende, resolve diante de Deus, né? E tal. Agora, o adultério, a prostituição, é um pecado que é feito fora do corpo. Como assim? Paulo vai falar isso também no Novo Testamento. É um pecado que envolve outra pessoa, outra família, outro contexto.
e aí as consequências vão sendo cada vez piores. Então, o adultério é algo frontalmente combatido na palavra de Deus, é um pecado sério. Prostituição, lascívia, impureza, fornicação, adultério, são pecados da área sexual. E nesse capítulo 7 de Provérbios, há essa história. Uma história, repito, se nós lermos aqui todo o capítulo, são 26 versículos, você vai ver que é a narrativa, tá, de uma mulher prostituta, uma mulher adúltera, que seduz um rapaz na ausência do seu marido. É uma mulher casada. Eu estou falando prostituta porque tem a ver com prostituição isso, né? Ela vai... O marido dela, pelo que ela diz, o marido dela viaja, leva dinheiro suficiente para ficar vários dias fora de casa, e ela se faz valer disso, vai à esquina, vai à rua, se oferece, seduz um jovem, leva ele para sua cama, para sua casa, para que se prostitua com ela, para que adultere com ela. E claro que Salomão está falando disso de forma de reprovar isso e mostrar as consequências desastrosas desse ato, porque é um ato pecaminoso que obviamente fere o princípio da santidade, fere o princípio da honra, do amor ao próximo, do amor a Deus, enfim. E as consequências não são nada boas, né? Agora, eu estava lendo isso e falei, meu Deus, qual é o princípio sobre prosperidade que está embutido nesse capítulo? Eu confesso que eu já conhecia, obviamente, esse capítulo 7 de Provérbios, famoso por causa dessa narrativa que eu resumi aqui, mas fiquei procurando onde está a chave. E aí ela é muito direta, simples e direta. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre essa jornada Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios, aqui no capítulo 7, a chave está lá nos versículos 14 e 15, que eu vou ler com vocês, que dentro dessa história pecaminosa, dentro dessa história de pecado, de adultério, tá? Repito, que é reprovado em toda a palavra de Deus, dentro dessa história há uma chave financeira ligada à prosperidade, que a gente precisa, à luz da Bíblia, valorizar e entender que o homem mais sábio que já pisou essa terra depois de Jesus, que é Salomão, que veio a ser o homem mais rico e mais próspero, nos ensina um princípio que a gente não pode ferir. E aí, se você ou alguém que ouvir essas palavras aqui e não concordar, bom, você não está discordando de mim, você está discordando do cara que é usado por Deus na palavra, que é o rei Salomão, para nos ensinar sobre prosperidade. Por que ele foi inspirado por Deus para registrar essa história e essa narrativa? Porque isso é importante. Tudo que está na palavra de Deus é importante. Vou dizer mais, é insubstituível, é imprescindível que a gente compra. Então eu vou ler para vocês aqui. Versículos... eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler do 10 em diante para ficar mais claro. Já fiz a introdução, já sabe que história é essa, então vamos lá. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos.
Aproximou-se dele quem? Desse jovem, e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe, aqui que está a chave, escuta, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Aí eu vou continuar mais um pouquinho para você entender melhor. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Coisa cara, coisa boa. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele segue logo, como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua própria vida. Aí ele faz um apelo dizendo, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atentos às palavras da minha boca, não se desvie para os seus caminhos o teu coração, não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos essa derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Gente, que coisa séria. Então, recapitulando, uma mulher prostituta com desejos de adultério, Salomão diz que essa mulher não parava em casa, ficava à espreita pelas ruas, pelas praças, procurando sempre a próxima vítima, e era uma mulher que objetivava o quê? O prazer, né? Ela tinha especiarias em sua casa, ela tinha uma cama forrada com tecidos vindo do Egito, coisa de primeira. A oferta era muito boa, inclusive tendenciosa, né? Instigando ao pecado. Pois é, esse contexto. Mas ela usa palavras que revelam uma chave espiritual. Que está no 14:15. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso que eu vim ao teu encontro. Vamos lá, vamos aproveitar comigo. Sacrifícios pacíficos, né? Você vai ler isso sobre sacrifícios pacíficos em Levítico, que fala sobre os detalhes desse sacrifício e tal. E ela está dizendo o seguinte, olha, eu fiz os sacrifícios, sobraram, porque parte desse sacrifício, de acordo com o que alguns alegam, né, do costume, era apreciado em família, né? Um mini banquete onde a família se deliciava ali diante de Deus, com parte dos votos. Ela está falando, olha, paguei os meus votos diante de Deus. Ela está dizendo o seguinte, lá em casa tem um banquete, fiz sacrifícios pacíficos ao Senhor, paguei os meus votos perante Deus. Ó, vamos lá, tem comida, vamos lá, tem oferta, guarda isso, sacrifícios pacíficos, votos, isso fala de oferta, sobrou, tem lá comigo, vamos lá em casa, se preocupa não, o marido viajou, e pela quantidade de dinheiro que ele levou, só vai voltar daqui a alguns dias. Aí você aproveita e conhece o meu quarto, tem tapeçaria fina, tem tecidos do Egito, tem perfumes, aloés, mirra e canela. Vamos nos deliciar.
oferta. Ela ofereceu parte do sacrifício para que ele comesse com ela. Ela ofereceu o luxo e o conforto da sua casa para o seduzir. E por último, ela ofereceu a si mesma. Oferta. E o rapaz aceitou. E ele foi. Salomão fala que como um boi ao matadouro, como uma ovelha, né? Como um gado levado ao abate. Ele aceitou. E isso, obviamente, trouxe para ele a morte. O que eu aprendo dentro desse capítulo? Vamos lá. Cuidado com as ofertas fáceis. Não vale tudo por dinheiro. O dinheiro não pode corromper os teus princípios. É isso. É isso que Salomão nos ensina como uma chave espiritual nessa jornada aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. No capítulo 7 estamos aprendendo: não vale tudo por dinheiro. Cuidado com as ofertas fáceis que vão prostituir você, que vão vir com a proposta de que na verdade estão te oferecendo algo muito bom e muito fácil, mas que vão quebrar princípios. Olha, de ontem para hoje Deus falou muito comigo sobre isso. E eu estou compartilhando com vocês. Porque eu fiquei procurando onde estava a chave da prosperidade, o ensino sobre prosperidade dentro do capítulo 7. Está aí. Não aceite ofertas que vão contra princípios. Não vale tudo por dinheiro. Não vale tudo por dinheiro. Falando isso, você vai lembrar do programa do Silvio Santos. Não é nada a ver. Mas não vale tudo por dinheiro. Princípios e valores norteiam a vida das pessoas. Qual a diferença entre princípio e valor? Princípios e valores. Princípios são universais. Princípios regem o bem comum para todas as pessoas. Então é tipo assim, o meu direito acaba quando eu firo o direito de outro. Princípio é algo que norteia, que deve nos nortear, porque ele rege o benefício comum para toda a humanidade. E valores? Valores são coisas mais individuais, são convicções mais individuais. Então, por exemplo, amor, justiça, santidade, equidade, retidão, são princípios da palavra de Deus. Princípios são universais, imutáveis, inquebráveis. Valores, os valores eles são construídos em cima de princípios. Princípios são a base, valores são a construção que é feita em cima dessa base. Então, princípios são universais, valores são individuais. Eu construo meus valores em cima dos princípios. Então, o que são valores para mim? Se a Bíblia me ensina justiça, retidão, santidade, amor ao próximo, amor a Deus, são princípios invioláveis, em cima desses princípios eu construo meus valores, né? De ética, de respeito, de generosidade, de compreensão, de perdão, né? E aí vão ver o meu trato com negócios, o meu trato com família. Então meus valores obedecem princípios. Quando se quebra um princípio, se destrói uma construção. Se princípios, a palavra já diz, são princípios, é o início de tudo. Se princípios são a base, onde eu construo meus valores, se eu quebro um princípio, cai tudo. E tem gente abrindo mão de princípios por causa de dinheiro fácil. E a gente precisa tomar cuidado.
hoje em dia com as chamadas pirâmides financeiras, por exemplo, que oferecem dinheiro muito fácil, mas é uma forma ilegal. No Brasil não é permitido pirâmides financeiras. Tem muita gente trancafiada e presa por causa de pirâmides financeiras, porque a oferta é boa, o lucro é rápido, é grande, é não sei o quê, mas fere princípios de justiça. E aí a própria justiça humana, aqui no Brasil, onde a pirâmide não é de modo algum tolerado, isso dá problema. Então foge disso. Todo dinheiro fácil, que fere princípio da palavra, Salomão está falando, não vai, meu filho. Não vale tudo por dinheiro. Porque aí você vai quebrar um princípio e vai quebrar a cara de tabela. Porque aí você vai estar ferindo um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, existem muitos países, né, onde a prostituição é como uma profissão. Tá. E aí, se alguém morar num desses países, então lá pode se prostituir, pode se vender o corpo por horas de prazer, e aí é uma profissão reconhecida, então não tem problema. Como não tem problema? A palavra é universal. O princípio da palavra vale aqui no Afeganistão, sabe? Na Alemanha, na Nova Zelândia, nas Ilhas Fiji, no mundo. Palavra de Deus, ela é imutável. Ela não está submetida a regras temporais. Se aqui no Brasil existem valores culturais que em outros países isso não tem valor nenhum, então não. Mas valores são feitos em cima de princípios. Para o cristão, os nossos valores são construídos aqui. Então é muito simples, perigoso, sério e importante o que Salomão está nos ensinando. Não abra mão de princípios por causa de ofertas fáceis. O que essa mulher fez? Oferta. Seduziu o jovem com ofertas. Primeiro, sobrou uma parte da oferta pacífica, do meu sacrifício, meus votos, está lá em casa, comida. Aí chegando lá eu vou te mostrar que a minha cama é confortável e tal, luxo. E aí, por que não a gente deitar lá e ter uma noite de prazeres? Meu marido não está em casa mesmo, prostituição. Então, ela faz ofertas que seduzem e ele vai e o fim é desastroso. Então, a chave espiritual do capítulo 7 de Provérbios, que nos orienta à prosperidade verdadeira à luz da Bíblia, porque nós estamos nessa jornada aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios, a chave de hoje é: não abra mão de princípios por causa de dinheiro. Não vale tudo por dinheiro. Então fique com essa palavra. Isso é muito sério. E a gente precisa ser desconfiado demais. Minha mãe costumava dizer assim: olha, filho, quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Entendeu? Minha mãe era de uma religião tradicional, né? E aí ela dizia, quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Então fique esperto, fique antenado. Quando as ofertas fáceis, do dinheiro fácil, mas é coisinha boba, todo mundo faz e não sei o que, não entra nessa. Não vale a pena, não vale a pena. Deus está falando comigo e com você hoje algo muito sério. Princípios são inegociáveis, princípios bíblicos são inegociáveis. Então a resposta desse rapaz para essa mulher deveria ser: cai fora, entendeu? Não tô nessa, não faço parte disso. Mas meu marido não está em casa. Problema seu, você é casado do mesmo jeito, eu continuo solteiro e tô fora. Oferta fácil, desconfie. E não abra mão de princípios por causa de ofertas fáceis, tá? Então, não vale tudo por dinheiro.
Não vale. Fica com essa palavra. E aí amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui no 8º dia, com o 8º capítulo de Provérbios, aprendendo um pouco mais de prosperidade à luz da Bíblia, com o Salomão, grande homem de Deus. Um beijo no coração, irmã Flaviane. Mande um abraço para o Amós. Eu já fiz isso no WhatsApp, mas reforça aí. Deus abençoe a vida de vocês nesse país de forma extraordinária. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Um abraço, irmã Maria José, e a todos vocês que estão assistindo